Você sabia que o incrível mundo de Gumball já apareceu em um famoso desenho de uma equipe de super-heróis? Isso aconteceu no episódio da série Jovens Titãs em Ação chamado Amassa e Estica. Esse episódio foi o número 20 da terceira temporada, da equipe liderada pelo sidekick do Batman, o Robin. No episódio, a equipe dos heróis mais sem noção de todos começa a se transformar em vários tipos diferentes de desenhos, para poder combater um esquilo que roubou a tigela de cereais deles. E no meio de toda a confusão, eles assistem um episódio de um desenho que na verdade é uma paródia do Coiote do Papaléguas. Só que no lugar do Coiote é um gato meio esverdeado com um quadril arredondado. E no lugar do Papaléguas é um peixe roxo. Tudo bem que você pode até achar que o gato não se parece muito com o Gumball, mas com certeza esse peixe roxo velocista é idêntico ao Darwin, o que deixa muito clara a referência ao incrível mundo de Gumball nesse episódio dos Jovens Titãs em Ação. E essa não é a única vez que o Gumball aparece no desenho dos Jovens Titãs. E daqui a pouquinho a gente vai te contar esse outro episódio que também faz referência a alguém da família Watterson, porque tem até referência ao Gumball no desenho da emissora rival. E para descobrir quem é só ficar aqui até o final desse vídeo, porque a gente separou 10 desenhos em que o incrível mundo de Gumball aparece só pra te contar. Então pega a pipoca e relaxa, que tá começando mais um Team Vídeos. Falando em desenhos de personagens sem noção, a gente tem uma aparição do próprio Gumball em um dos desenhos mais loucos já criados pela Cartoon Network. No 12º episódio da terceira temporada de Titio Avô, em um pequeno trecho entre as partes do episódio, a gente vê uma simulação do Titio Avô apresentando uma premiação similar ao Oscar. E quando a gente olha pra plateia, a gente vê que vários personagens famosos de grandes desenhos do canal aparecem para prestigiar o evento. E um deles, que estava sentado bem próximo a um dos Titio Avô que estavam no teatro de apresentação, é exatamente o Gumball. Mas se você olhar bem, não é qualquer Gumball, mas sim o Gumball que apareceu até a segunda temporada, já que ao longo das temporadas de O Incrível Mundo de Gumball, o personagem acabou sofrendo algumas pequenas alterações, e nessa época os olhos do Gumball eram mais ovais, e depois acabaram ficando mais arredondados. Esse é um episódio crossover que a Cartoon Network fez, envolvendo vários desenhos atuais, antigos e até outros desenhos muito mais antigos da emissora, como Eu Sou o Máximo e Mansão Foster para Amigos Imaginários. Em um determinado momento, o Caio e o Ben 10 fazem um golpe combinado. E nesse momento, o Ben ativa o Omnitrix e começa a se transformar. Só que ao invés de mudar entre alienígenas, que é o normal, ele começa a se transformar em vários personagens de desenhos animados. Em um determinado momento, ele se transforma no Titio Avô. E depois, por alguns segundos, ele se transforma exatamente no Gumball. E depois no Mordecai de Apenas um Show. Foi bem rápido, mas com certeza é uma aparição bem legal do protagonista da cidade de Elmore. Até agora a gente viu referência ao incrível mundo de Gumball só em outros desenhos da própria Cartoon Network, o que até certo ponto é bem possível de acontecer. Mas e se eu te provar que existe uma grande referência a um episódio de Gumball em Gravity Falls, que é da emissora arquirrival da Cartoon Network, a Disney? O mais legal é que essa suposta referência aconteceu exatamente no último episódio de Gravity Falls, que foi ao ar em uma data peculiar. E presta bastante atenção nessa data porque ela é importante. 15 de fevereiro de 2016. Na cena em questão, a gente vê que o Dipper e a Wendy estão em uma perseguição de veículos com o Gideão, e a sua gangue de desordeiros estão atrás deles ao melhor estilo Mad Max, a Estrada da Fúria. Então eles começam a passar por dentro de umas bolhas criadas pelo Bill,
aquele triângulo demoníaco de um olho só. O detalhe é que essas bolhas causam uma distorção da realidade, como se levasse e transformasse as pessoas que entram nelas em versões alternativas de acordo com aquela realidade. Isso é muito parecido com o episódio O Trabalho, em que o simples fato do Ricardo ter conseguido um emprego como entregador de pizza é capaz de causar distorções graves na realidade da cidade de Elmore, mesclando universos paralelos e fazendo adivinha o quê? Fazendo com que os personagens dentro de um carro em uma perseguição mudem de versão várias vezes, por estarem em diferentes realidades a cada metro que o Ricardo se deslocava para entregar a pizza. As cenas são tecnicamente idênticas, só que feitas com personagens diferentes e mudanças de aparências diferentes, mas a ideia é a mesma. E esse episódio foi lançado em 2012, já que foi o 8º episódio da segunda temporada, 4 anos antes de Gravity Falls. Pois é, galera, isso aconteceu e até mesmo gerou bastante polêmica entre os fãs dos desenhos na época, porque rolou até acusação de plágio. Mas todo mundo disse que foi pura coincidência. Mas será mesmo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que foi uma cópia da ideia de Gumball ou pensa que não tem nada a ver? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. No especial feito pela Cartoon Network com o desenho vilanesco, vemos o Dr. Fluke, um dos ajudantes do Black Hat, dono da organização que treina vilões. Uma das análises feitas durante o Telecurso para Vilões 2000 se chama Casos Perdidos de Elmore, e ela foca especificamente no maior vilão da série de Gumball que todos nós conhecemos, o Rob. E eles analisam os porquês do Rob ter falhado miseravelmente em sua vingança tantas e tantas vezes. Então ele é levado para o acampamento de vilões da organização Black Hat, onde ele foi treinado intensivamente até se tornar um vilão menor. Voltando mais uma vez para o desenho do Titio Avô, a gente encontra mais uma aparição rápida de personagens de Gumball nesse desenho totalmente nonsense. Essa aparição acontece no episódio Efeitos de Transição, onde o Titio Avô e seus amigos vão até o editor de vídeo do seu próprio desenho para conversar com ele. E lá no escritório do profissional, se você pausar o desenho rapidinho e olhar na parede, vai notar um pôster bem peculiar. Na verdade são dois, um do Gumball bem grande e um bem menorzinho do Darwin. Além da gente descobrir que o cara que fazia a edição do desenho do Titio Avô gostava mais do Gumball do que do Darwin. A gente pode deduzir que talvez ele trabalhasse na edição desse desenho também. Mas com certeza é mais uma referência bem legal ao incrível mundo de Gumball. South Park é um desenho para adultos, mas o incrível mundo de Gumball é tão popular que até mesmo por lá ele apareceu uma certa vez. Isso acontece no episódio O Fim da Internet Como a Conhecemos, o 10º da 20ª temporada do desenho. Nele vemos que Sheila, a mãe de um dos personagens principais, Kyle, e do seu irmão Ikki, vasculha o histórico da internet dos dois garotos. E vemos muitas referências a alguns youtubers e jogos muito conhecidos lá, como PewDiePie e Minecraft. Mas a gente também consegue notar que tá o incrível mundo de Gumball lá, o que demonstra que até mesmo no universo de South Park, as crianças e os adultos curtem Gumball. Isso significa muito, principalmente se eles não estão zoando o desenho, que é o que normalmente eles fazem por lá. Voltando à equipe de heróis mais atrapalhada da história, a gente vê que eles não são só fãs de pizza, mas também são fãs do desenho do Ben Bucklet, criador de todos os incríveis personagens do desenho do Gumball. Essa segunda referência ao desenho e mais especificamente ao Gumball acontece no episódio Paixão de Gatos, quando a Estelar se muda só para se tornar a velha dos gatos. E além de dezenas de gatos na casa, a gente vê que no chão existe um tapete com a cara enorme de um gato azul. E adivinha quem é o gato azul mais famoso do planeta Terra? Pois é exatamente o Gumball. Então essa é uma clara referência ao desenho mais uma vez. Bem legal, né? Além do Rob, outro habitante de Elmore também já apareceu no Telecurso 2000 para vilões da organização Black Hat, só que em uma versão muito mais antiga do curso, feita muitos anos antes da que o Rob participou.
E a personagem que fez o curso é simplesmente o ser mais poderoso de toda a Elmore, Nicole Watterson. Mas vemos ela ainda adolescente acompanhada de vários vilões em uma classe que aparece nos casos perdidos de Boxmoor. E o Dr. Fluke diz que não se lembra porque ela nunca concluiu o curso, mas um flashback deixa claro que foi porque ela espancou em algum momento o próprio Dr. Fluke, quando era mais jovem, e provavelmente pode ter sido expulsa. Mas ela tinha potencial para ser uma ótima vilã. Essa não é exatamente uma aparição em um desenho, mas sim em quadrinhos. Em 2019, a Cartoon Network e o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, fizeram uma parceria e foram produzidas várias tirinhas entre personagens da Turma do Bairro do Limoeiro, com os personagens de desenhos da emissora. E é claro que o Gumball não poderia ficar de fora dessa. Ele é mostrado em uma tirinha interagindo com Mingau, o gato de estimação da Magali, onde Gumball fala com ele que apesar dos dois serem gatos, eles são bem diferentes. Mas isso só dura até uma bola aparecer quicando. Então a gente vê a Magali e o Darwin dando risada da situação. Gumball e Turma da Mônica é uma combinação praticamente perfeita. Espero muito que façam mais disso um dia. Essas foram as 10 aparições de Gumball em outros desenhos animados. Gumball é tão legal que aparece nos lugares mais diferentes, com referências até na emissora concorrente. E como a gente não quer que você pare de se divertir agora, a gente selecionou esses 2 vídeos super legais para você assistir. Depois me conta se eles eram tão bons quanto esse que você acabou de ver. Assiste e depois vem me falar, tá bom?